que nessa época eu também entrei na maçonaria. Através também desse trabalho de bairro, eles me convidaram. Porque através dela eu comecei a aprender que ajudando o próximo que a gente se ajuda. Luiz Américo Rodrigues Silva Filho é um dos homens do comércio jacareiense mais conhecidos da cidade. Aos 65 anos, é o entrevistado de hoje do programa Gente em Destaque. Ele recebeu a equipe da TV Câmara em sua casa no bairro Jardim Santa Maria, onde vive com a esposa. Na nossa conversa, Américo vai contar um pouco de sua história de vida, marcada por exemplos, dedicação e força. No ano passado, em novembro, recebeu o título de cidadão jacareiense, concedido pelo vereador Edinho Guedes. Nascido em Ribeirão Preto, esteve envolvido nas mais diversas áreas. Foi escoteiro, desportista, presidente da Sociedade Amigos de Bairro, dirigente de esportes amadores, membro de escola de samba, candidato mais votado para vereador em Jacareí em 1989 e, por fim, empresário de sucesso. Morou em São Paulo, São José dos Campos e Jacareí, onde está há 4 décadas. Ativo conselheiro, pai presente e amoroso, Luiz Américo é casado com Vera e tem 4 filhos. Bom, seu Luiz, obrigado por receber a gente aqui na sua casa. Para mim é um prazer. Obrigado por essa entrevista. Eu queria saber do senhor, para começar essa conversa, como é que foi a infância do senhor em Ribeirão Preto? Porque o senhor é de lá, né? Sim. Como é que foi a sua infância em Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, eu posso dizer que foi difícil, numa época onde os pais eram separados, e eu fui criado mais com a minha mãe, ou praticamente com ela. Mas muito boa pelo que Deus me deu na cidade. Eu tive muita sorte em Ribeirão Preto de fazer parte de quase todos os movimentos estudantis da minha época. E foi lá que eu aprendi a trabalhar com a comunidade, trabalhar com o povo, porque ali eu tive 2 escolas, um primário, que naquele tempo era separado, um grupo escolar, depois um ginásio e um colegial, onde os diretores me davam muito apoio, me ajudavam e me incentivavam, sabe? Talvez por esse motivo eu consegui em Ribeirão ser muito feliz. Com 11 para 12 anos eu fui ser escoteiro. Como escoteiro eu passei a chefe dos escoteiros. Do chefe dos escoteiros eu aprendi trabalhar com fanfarra, com banda. E logo aos 14 anos eu já era chefe da fanfarra, já não estava mais no primário, estava no ginásio, mas eu ia no primário comandar a fanfarra. O senhor chefiava os adultos, né? Os adultos. Com 14 anos. Com 14 anos. Aí eu fui para Industrial, que era o colégio que eu estudava, lá era adulto mesmo e o molecão. E a gente era escolhido por eles. Como eu tocava quase todos os instrumentos na época, e o rapaz que tomava conta da fanfarra foi embora de Ribeirão Preto, na época, ficaram sem ninguém como instrutor, eu peguei uns dias e acabei ficando como instrutor. E nós tínhamos um colégio estadual, que era o nosso, e tinha o colégio marista particular, que ganhava todas as competições. Passamos a disputar com eles de igual nível. Aí ficou entusiasmo naquilo. Foi promovido várias pessoas e eu fui um que fui privilegiado, que passei a ser presidente do Grêmio da escola por 3 anos. Voltando a falar da sua infância, o senhor falou que seus pais eram separados desde o senhor pequeno, né? O senhor sentiu muita falta do pai presente ali? Como é que... A vida inteira. Se eu for falar para você, é um filme, a história, mas é o seguinte, eu me alimentava com a aliança
a Para o Bem do Brasil, que era os Estados Unidos e o Brasil, doava cesta e doava leite em pó. Eu fazia parte. Material escolar eu ganhava da bolsa escolar da escola, que eu não tinha dinheiro para comprar. A alimentação, eu estudava na escola, no ginásio, no primário, eu não me recordo como é que eu fazia, mas no ginásio eu me alimentava na escola em troca de serviço na escola. Eu almoçava na escola. Uma família bem humilde, né? Era minha mãe não tinha estudo, ela tomava conta de nós, e eu e uma irmã. E a minha irmã era mais 3 anos mais nova do que eu. E eu com 14 anos, para 15 anos, eu fui trabalhar já para ajudar a minha mãe. E o meu pai era rico. Tá? Meu pai foi as 2 primeiras indústrias de Brasília. A Cruz e a Grapete foi dele. O maior depósito que teve no Brasil Central chamava Águia Central, entre Goiânia e Brasília, de bebidas, distribuidor de bebidas. Naquele tempo forte era a Antártica. Né? Depósito de atacadista de secos e molhados, né? Vendia de tudo. Mas a minha vida não foi essa. A minha vida foi em Ribeirão Preto, com minha mãe. Apesar dele sempre querer nos levar para morar com ele, talvez por isso que ele não ajudava, eu e minha irmã não aceitava deixar minha mãe. Nós não concordávamos. E a gente ficava. Eu cheguei a estudar interno em Lins e fugi do internato para ficar com minha mãe. Como ele não conseguiu levar nós para Brasília e minha mãe não entrou em acordo e ele não queria ajudar, ele colocou interno para estudar. Mas eu devia ter criancinha, não sei, convenci lá o dono, a empresa de ônibus, era o próprio dono que convenci ele me levou de Lins para Ribeirão Preto na minha casa, como passar o Dia das Mães, como eu tinha sido autorizado pela minha avó. Minha avó morava em Lins. Como minha avó tivesse autorizado. E não foi verdade. Eu fui, aí não voltei mais. Então essa foi a história lá de Ribeirão, das escolas e tal. Mas lá foi muito bom. Eu ganhei 3 anos o melhor atleta da cidade. O senhor praticava vários esportes, porque eu praticava. Naquele tempo eu podia praticar até 5 esportes para disputar campeonatos. Né? E eu participava todos. Eu lembro que o único que eu jogava, mas não jogava bem, era vôlei. Os outros, tudo eu me destacava. Handebol eu destacava, se não era artilheiro, eu estava ali perto. O basquete sempre, todos os anos eu fui o cestinha. Apesar de eu sempre ter sido pequeno, eu não era grande. Eu era armador do time, mas sempre fui o cestinha. Jogava, lá não fala futebol, o futsal aqui, lá na região de Ribeirão Preto, futebol de quadra, uma espécie de society. Então, só que não é a nível colegial. Então a gente disputava ele na cidade também, a nível de cidade eu também me destacava, né? Eu fazia o atletismo porque gostava. Todo domingo eu treinava durante a semana e todo domingo eu ia na competição antes de ir na missa. Porque eu ia na missa 10 horas, na missa dos jovens. Antes das 10 eu ia cedinho para a recreativa, fazia meu treinamento ou competição, certo? Eu corria 100 metros e corria 800. Aí eu vinha embora. E isso era sagrado. Então eu gostava. Eu não percebia que tinha esse volume de coisa. Sabe? Uma das coisas que eu me lembro, que eu fiquei muito feliz por causa da fanfarra, quando o Ribeirão Preto fez aniversário, teve uma festa e o governador foi. E eu fui convidado a tocar o hino para hasteamento da bandeira, sozinho, lotado. Foi uma emoção para criança. Eu tremia mais que tudo, sabe? Era muito criança para ver aquilo lá e eu tocando o hino. Esta foto eu quero resgatar, já pedi meus parentes de Ribeirão, ver se consegue, porque deve ter tirado. Eu estava no meio das bandeiras, eles hasteando a bandeira, né? O governador hasteando a bandeira e eu tocando, um garotinho, né? Aí com 17 anos o senhor vai morar em Goiânia? Meu pai, nessa época, porque nós relacionávamos. Era distante, mas tinha uma relação. Nós tínhamos um relacionamento, ele nos ajudava e tal, mas tinha um relacionamento. Aí ele me convidou para mim trabalhar com ele. E ele tinha uma fábrica de macarrão em Brasília.
E essa fábrica, e ele tinha uma área grande em Goiânia, e ele queria levar essa fábrica para Goiânia por causa dos incentivos. Aí nós fomos para Goiânia e essa fábrica eu fui emancipado, ficou no meu nome. Aí eu fui trabalhar em Goiânia, na fábrica de macarrão. Foi a primeira vez que o senhor teve que tomar conta de um... Foi. Talvez não foi o primeiro emprego, mas o emprego pode dizer que foi esse. Os outros podiam dizer que era bico. O senhor tomava conta sozinho? Sozinho. Dia e noite. Por que dia e noite? A fábrica de macarrão, ela tem um processo de aquecer o macarrão e esfriar, para ele ficar daquele jeito que você conhece, para não ficar com bolhas e tal. Então é ar quente, ar frio de hora em hora. E à noite, os equipamentos tinham automáticos para fazer isso, mas não era todas que tinha. A gente falava varal. Os varal precisava de ar quente e ar frio. E eu não conseguia dormir, eu dormia no local. Eu ficava com medo, o guarda, eu ia ver se o guarda estava ok, eu ia lá para verificar e tal, porque a sociedade era minha. Ele viajava e deixava por conta, inclusive as vendas também, a sociedade era minha. Quando a gente carregava os caminhões perto de Natal, assim, para poder pagar os funcionários, pagar 13º e tudo, a gente saía, eu saía com os 2 caminhões que ele tinha, com os motoristas, nós saímos vendendo no interior de Goiás, para voltar, pagar os empregados e tal. Mas não foi época ruim. O ruim é que a gente não via o dinheiro. Ele era muito fogoso, muito mulherengo. Ele ia lá, ele catava o dinheiro, ele não perguntava se eu tinha que pagar empregado, se ia comprar farinha. Pegava tudo? Pegava tudo, eu me virava de novo. Então o motivo de eu ter vindo embora foi este. E de não querer nunca mais trabalhar com ele, foi a primeira e a última, porque ele era assim, sabe? Não adianta, sabe aquela pessoa que tem aquele espírito de aventureiro? Ele era desse jeito, ele gostava sempre de viver em dificuldades por causa de rabo de saia, de mulher, né? Mas mesmo assim, o senhor acha que herdou dele essa parte de empreendedor, de gerenciamento aí? Ou... Olha, não sei, porque ele não teve esse convívio de ter coragem de enfrentar as coisas, sim. Mas porque eu não me recordo dele trabalhando com comunidade. Então, talvez de comércio foi. De comércio pode ser que eu tenha tido dele. Eu acho que a influência minha maior foi esses 3 diretores de escolas que me ensinavam a ajudar o próximo. E depois disso o senhor vai para São Paulo? Quando eu me casei, eu tinha que tomar uma decisão. Foi em cima dessa época aí da fábrica de macarrão. O meu pai, havia feito um novo convite no Acre. Ele queria montar um atacado de bebida no Acre. E ele montou. E ele fez isso. E eu fiquei entre ir para o Acre, tentar mais uma vez com ele, ou ir para São Paulo, através de um primo que eu tinha na época, e de uma tia que morava em São Paulo, que haviam me convidado para morar com eles e arrumar serviço em São Paulo, que o mercado era maior e tal. E aí eu decidi vir para São Paulo. Morei com minha tia, morei com meu primo. Mas na época você já estava namorando com Não, eu casei e vim para São Paulo com a mala. Foi literalmente assim, olha. Saí de uma firma em Ribeirão chamada Spadoni, que eu trabalhava de balconista, fábrica de tratores, e fui para São Paulo sem emprego. Casamos em fevereiro mesmo viemos para São Paulo. Anos 60 ou anos 72? 72. Viemos para São Paulo sem emprego previsto. Só... Com proposta que eu poderia conseguir. Aí eu fui trabalhar na Mesbla, em São Paulo. Esse primo trabalhava na Mesbla, nas vendas de carro. E lá, e morar com essa minha tia. E comecei a procurar empregos. Aí vim para Jacareí, porque um belo dia, eu achei num anúncio de jornal uma firma chamada Micronal, uma firma suíça, pedindo representante para o Vale do Paraíba. Mas e eu vim morar para cá por isso. Mas antes disso, em São Paulo, o senhor passou um pouco de, assim... Dificuldade, porque eu li, inclusive, que o senhor doava sangue, porque na época era pago isso, para você poder comprar alimento, né? Da minha filha. Não, dificuldade eu nem comento, porque eu estava acostumado, né? Então,
Eu vim para São Paulo e eu trabalhava na mesma. Eu não me recordo em número de valores quanto que eu ganhava, mas não era muito mais aí do que um salário e pouco, né? Um salário e meio, por aí. E naquela época não tinha passe, eu conheci São Paulo, ali o centro, ali essas coisas que eu fazia, tudo a pé. Eu ia do Mercadão de São Paulo, aonde tem o campo do Palmeiras agora, a pé, na hora de voltar eu não estava aguentando. E até ia, porque eu via visitando empresas, né? Na hora de voltar era terrível. Então muitas vezes aí eu voltava de ônibus, mas eu ia, porque não tinha dinheiro para as duas coisas. Comprava as coisas na cidade, em São Paulo, comprei uma televisão, aquelas pequenininhas, eu levei do centro do MAP, do centro de São Paulo até a minha casa, que era lá no Bela Vista, no ombro. Quando a Andréia nasceu, a banheira, essas coisas, eu fazia do mesmo jeito, mas eu estava acostumado, né? Era jovem, magrinho, né? Então eu nem percebia essas coisas, né? Mas a evolução foi se dando. Nessa firma, na Mesbla, eu me dei bem. Eu comecei a aprender um pouco mais de administrar as vendas, não era só, sabe? Eu ficava internamente também alguns dias, né? E essa firma chamada Micronal, ela apareceu num anúncio muito pequeno no jornal. Aí eu fui conhecer a firma, a empresa. E eu tinha feito um teste para trabalhar numa empresa em Guarulhos e tinha passado, uma empresa de papel parede. Aí eu tive de escolher entre uma e outra. Como a outra era papel parede, era serviço interno, e a Micronal era vendas, o que eu já fazia, eu preferia a Micronal. Mas vim por Vale sem conhecer nada. Nada. Minha avó morava aqui. E essa fábrica era em Jacareí? A Micronal? A Micronal era suíça. Não, mas ela estava vindo? Não, eu vim abrir região para ela aqui de vendas. Aqui em Jacareí? Não, no Vale. O Jacareí foi depois. Eu vim para São José. Em São José, por acaso, eu fazia o Vale, por acaso eu conheci uma pessoa de Ribeirão Preto, que era químico aqui, que era a área que eu trabalhava, na área eu vendia equipamentos químicos. E essa pessoa estava indo embora e me vendeu a casa dele. Me ofereceu, eu comprei a casa dele e vim morar em Jacareí. Não conhecia ninguém, inclusive ele era o único que eu conhecia, foi embora. Eu comecei aqui sozinho, eu minha esposa e as minhas duas filhas, a Andréia e a Luciana. Aliás, está fazendo 40 anos que o senhor chegou de Jacareí. 75, né? Foi. 75, né? Foi. E a impressão do Jacareí, para o senhor, qual foi? O senhor se acostumou com a cidade logo? Não, Jacareí era muito feio. Jacareí era uma cidade, quem vinha de Ribeirão para cá, muito antiga. Esse é o lado. Mais uma cidade hospitaleira, pessoal muito bom. O pessoal de CBN de Braços Abertos, alegre. Aí eu passei a formar uma família aqui, sabe? Da Micronal, eu trabalhei numa outra empresa do mesmo ramo, chamada Importécnica, continuei aqui. E depois dela eu comprei uma mercearia. Por que eu comprei uma mercearia e parei de trabalhar em vendas, que era um excelente negócio, era muito bom, financeiramente era melhor do que eu vim fazer, comprar mercearia, porque eu comecei a ter acidentes nas viagens que eu fazia. Eu comecei a ficar com medo. Acidentes como assim? Capotar o carro, bater, tinha de cumprir uma certa região que eu fazia, o Vale e Sul de Minas. E supervisionava o vendedor novo quando entrava. Nas duas empresas, Micronal e Importécnica, eu supervisionava os vendedores novos, que de repente era de cidades distantes, eu ia. E para cumprir meus compromissos, eu andava só correndo. E à noite, viajava muito de uma cidade para outra, sabe? Para não perder tempo, acabava aqui, eu já saía, no outro dia eu estava em outro lugar. Aí sofria acidente. Aí sofri acidente. E o último acidente foi perto de Campos do Jordão, que eu quase caí no Pirambeira e meu carro foi tirado a prefeitura estava, os conserveiros da prefeitura de Santo Antônio do Piau estavam arrumando a estrada. E eu passei naqueles cascalhos, o carro derrapou, rodou e eu quase caí. E meu carro foi puxado por eles. Eu decidi que
que eu não ia mais viajar. Voltei, isso era muito cedo, devia ser antes das 7 horas, mas eu calculo. Voltei para casa, eu estava indo para Itajubá e falei que não ia trabalhar mais. Fui nessa mercearia que eu acabei comprando e comprar pão e leite para os filhos. Ainda era cedo aqui na hora que eu cheguei. Aí o rapaz me ofereceu brincando com o comércio. Eu achei uma coisa engraçada, que eu já vim com vontade. E eu topei, foi tão rápido, eu nunca tinha pensado de comprar uma mercearia. Quer dizer, veio assim... Foi ele conversando, então eu interessei, puxamos os assuntos, naquele dia concretizamos e eu fui trabalhar na mercearia. Quando o senhor chega em Jacareí, o senhor já veio morar nesse bairro aqui, no Jardim Santa Maria? Nunca morei em outro lugar. Eu me igualava a eles, tá? Porque você, para trabalhar com um jovem, você tem de só dar o espaço e vigiar, não inibir eles, proibir. É o que eu fazia.